então, 12h39, nós temos entrevista. Sim. O Jornal da Rede Alesp vai para mais uma entrevista. Vamos conversar agora com o Thaís Muraro, que é responsável pelo Departamento de Agricultura da cidade de Itanhaém, no litoral paulista. Ela nos fala sobre o cenário da agricultura familiar na cidade. Boa tarde, secretária. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, obrigada pelo convite. Poder falar da agricultura familiar é sempre um prazer. Secretária, como funciona essas vendas sem intermediários? Os pequenos produtores têm notado aumento nas vendas dos produtos orgânicos, onde ocorre a comercialização desses produtos. Tem algumas frentes de comercialização dos produtos da agricultura familiar. Aqui em Itanhaém, eles são organizados em uma associação, e essa associação abre um guarda-chuva de atividades que eles realizam. A Mibra, ela faz vendas para programas de aquisição do governo, como o PAA e o PENAI. Então, são compras diretas do agricultor para esses programas, que já corta a questão do intermediário e valorizam o valor do produto deles. Aos sábados tem a Feira do Produtor, né, que eles comercializam diretamente seus produtos ao consumidor final. Isso é bacana porque, além de encurtar a cadeia de consumo, há uma menor manipulação dos produtos. E a gente tem notado um aumento da procura das pessoas por alimentos mais saudáveis. Nesse tempo incerto de pandemia, as pessoas têm se preocupado em manter uma alimentação melhor. E a saída dos produtos orgânicos tem sido muito assim, visível para a gente. A gente tem trabalhado com isso desde 2016. Eles têm uma OCS que atesta os produtos deles como orgânicos. E quais as medidas de proteção e segurança adotados na Feira do Produtor, que acontece, então, toda semana na cidade? A gente passou muito... É uma feira relativamente pequena, não se compara a uma feira livre. Então, o número de barracas é menor. A gente espaçou bem as barracas entre uma e outra. Todos os agricultores estão utilizando máscara, tem álcool gel à disposição dos clientes e para uso deles também. E é uma feira, a gente reduziu um pouco o horário. Nesse período de pandemia, eles estão trabalhando das 8 às 13. Antes, eles ficavam até às 16. Mesmo com a redução do horário, eles têm comercializado bastante. Tem alguns produtores que estão vendendo 100% do que vendiam, mantiveram a mesma venda. Alguns retomaram, começaram com 50%, 60% do que vendiam, aumentando, porque as pessoas estavam também muito amedrontadas de sair na rua e eles também estavam amedrontados em ficar expostos. Mas com uma coisa muito bacana, tomando todas as precauções indicadas pelos órgãos de saúde, e tem aumentado o movimento aí nas últimas 4 semanas consideravelmente. Secretária, logo que foi decretada a quarentena, o agricultor viu as vendas despencarem. Com o passar das semanas, o número aumentou para 60% do que era antes da pandemia. Existe algum plano para que esses agricultores retomem, cheguem ao 100% novamente? Veja bem, a gente criou uma barraca coletiva. A feira do produtor é aos sábados no Paço Municipal. É uma feira que acontece desde 2011. Agora a gente iniciou quarta-feira passada, ontem foi a segunda semana, uma barraca coletiva que fica numa paisagem maravilhosa de Itanhaém, em frente à praia, onde eles também estão comercializando em esquema de drive-thru. Para facilitar a segurança das pessoas, elas param em frente à barraca, fazem seus pedidos e isso é entregue pela janela do carro, tudo nos mesmos preços que eles comercializavam. Algumas coisas até eles diminuíram um pouco o volume, porque eles têm que escoar os produtos deles. Além disso, aumentou muito a demanda, as pessoas, em questão de vulnerabilidade social, pedidos de auxílio, de cestas básicas.
Então, a Prefeitura Municipal fez uma compra emergencial da agricultura familiar. E essa compra, olha, são 37 toneladas de produto da agricultura familiar que estão sendo adquiridos pelo município e estão indo junto com a cesta de alimentos não perecíveis. A gente tem atendido as pessoas que se inscrevem nos Centros de Referência de Assistência Social, que são os CRAS. Essas pessoas são selecionadas, avisadas da dia da retirada das cestas dela, e junto com arroz, com feijão, vai lá uma mandioca, o alface, a pupunha, depende do dia. Cada semana a gente vai alternando os produtos da cesta, porque a gente tem que absorver o que eles têm no campo. Uhum. E qual o apoio que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem oferecido para a categoria de produtos orgânicos e como você avalia esse apoio? A gente tem um trabalho aqui, a Prefeitura Municipal criou o Departamento de Agricultura em 2005. E desde então, a gente vem trabalhando um trabalho conjunto, tanto com a Secretaria Estadual, com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, quanto com os agricultores. Esse trabalho da Prefeitura e do Estado auxiliou os agricultores a montarem a própria associação, a se organizarem, a se documentarem, tirarem notas fiscais. Então, a gente vem trabalhando isso desde 2005. E eles têm uma estabilidade, eles têm já uma maturidade, tudo deles é muito organizado, a parte de documentação deles é sempre atual e organizada. Isso facilita demais, o contato direto com eles facilita demais. Então, assim, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tenta, de toda forma, estar presente, tanto na parte da assistência técnica, que a gente faz, e pelo Ministério da Agricultura, é considerado um sistema, um serviço essencial, porque as pessoas não param de produzir no campo. E a gente tem que dar assistência, né? Ainda mais para os produtores orgânicos, eles não podem usar vários tipos de produtos. Então, a gente continua dando assistência para eles no campo, e o produto da agricultura orgânica, ele tem uma valorização de até 30% no preço. Nessa conta comercial mesmo, a beterraba, o repolho, teve uma valorização de 20% no valor final dele, por ser atestado como orgânico. E há benefícios, né, desse tipo de produto para a alimentação, para a imunidade, isso que a gente fala tanto nesse momento de pandemia, né? Sim, sim. É um alimento sadio, sem nenhum produto fitodefensivo ou agrotóxico, né? É um produto produzido aqui, sem muito deslocamento, sem muita manipulação, uma quantidade de nutrientes é observado que o produto orgânico muitas vezes tem uma concentração maior de nutrientes, e você nota outras coisas práticas também, quanto à durabilidade do produto. Você compra um produto orgânico, o sabor dele, por exemplo, agora a gente está tendo muita escarola. A escarola, ela tem um poder, um sabor pungente muito mais forte do que os produtos convencionais, e ele dura mais. A conservação dele em casa é mais longa. O tempo de prateleira dele, que seria, é mais longo em casa, dos produtos orgânicos. E as pessoas têm procurado muito, eles têm um público muito, muito fiel na feira do produtor. Então, você tem todo o apoio da prefeitura a isso. A feira deles é realizada no estacionamento do Paço Municipal. Então, a gente vem apoiando, por exemplo, selos federais, como o selo da agricultura familiar, selo da mulher rural. Tudo isso a gente encaminha esse processo e dá para essas pessoas do campo. A gente precisa dessas pessoas lá, porque além de produzirem alimentos saudáveis, eles também contêm a parte de aumento da área urbana. A gente tem uma área aqui do Parque Estadual da Serra do Mar, querendo ou não, os produtores fazem ali um cinturão de proteção a essa área de conservação. Então, tem um valor social, ambiental imenso, que a gente às vezes não consegue mensurar em reais.
Thaís, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente agradece muito a disponibilidade em falar conosco. Uma boa tarde para você. Boa tarde, obrigada, e a gente está sempre à disposição. Muito obrigada. Nós falamos agora com Thaís Muraro, que é responsável pelo Departamento de Agricultura da cidade de Itanhaém, no litoral paulista, que falou sobre o cenário da agricultura familiar na cidade.